Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre amor próprio, tá? Esse tema é maravilhoso, né? A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema, para mim, uma dádiva falar sobre o tema, um tema que eu me despertei para esse tema. Amor próprio, né? Você é o maior projeto da sua vida. Não se, não se perca de vista, né? Essa é a frase de abertura, né? Você é o seu maior projeto de vida, você é o maior projeto de vida, não se perca de vista. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Nós somos nossos maiores projetos de vida. O que é amor próprio, né? O amor próprio é uma capacidade de reconhecer o próprio valor e se tratar com respeito, cuidado e dignidade, sem depender totalmente da aprovação ou validação dos outros. A palavra-chave aqui, né, é respeito, né? Porque quando você tem amor próprio, você está construindo esse amor próprio, você já se percebe. Você começa a perceber em alguns lugares que não cabe mais você, amizades que não cabem mais a você, situações que não cabem mais a você, que antes, quando você não tinha esse amor próprio tão elevado, estava despertado para isso, não estava atento para essa questão do amor próprio, você tolerava por algum motivo ou aceitava. E quando você tem ou está a caminho de construir esse amor próprio, você tem ou está caminhando para ter respeito e cuidado e dignidade, sem necessidade de validação, né, dos outros, ou seja, a aprovação dos outros. Né? Então, amizades, lugares, pessoas, tudo isso vai você se tornando uma pessoa mais seletiva, uma pessoa que tem um olhar mais cuidadoso, né? Que nem todo lugar te cabe, né? Nem todo lugar te cabe e nem é tudo para você. Né? Então, esse olhar de mais seletivo, mais atento, é muito importante para a construção desse amor próprio. Porque quando você respeita, você coloca limite nas coisas. Quando você respeita, você coloca aquilo que realmente é importante para você. Então, você não vai aceitar aquilo que geralmente se aceitava quando não tinha esse olhar de respeito, de cuidado, de dignidade. Então, amor próprio é a capacidade de reconhecer o seu próprio valor, né? O seu valor como pessoa, como ser humano, e se tratar com respeito e cuidado e dignidade. Isso é muito importante. A palavra-chave aqui é, sem dúvida, o respeito. Sinais que temos amor próprio. Colocar limites quando algo faz mal, né? Alguma brincadeira, às vezes uma pessoa faz uma brincadeira que te ofende, né? Você já coloca um limite ali, uma palavra que é muito ríspida de uma pessoa, né? Trabalho, situações, né? Você coloca limites, né? Porque quando você imagina um terreno baldio, né? Bonito e tal, sem uma cerca, todo mundo pode invadir. Agora, quando você coloca uma cerca, você coloca um limite, já começa, as pessoas começam a não invadir tanto. Então, o limite é muito importante. Né? As pessoas só vão até onde você dá acesso. Eu só consigo acessar a sua vida se você me dá acesso. Né? Então, esse limite é muito importante. Principalmente a pessoas que, de algum modo, são tóxicas, pessoas que têm inveja de você, ou pessoas que não te querem bem. Principalmente essas pessoas, familiares, algumas vezes, enfim, pessoas que têm um convívio com você que não, de algum modo, enfim, por algum motivo, não gostam de você. Então, colocar limites é muito importante. E a ideia de que você é uma pessoa boazinha, né? Essa ideia de ser a síndrome da boazinha, do bonzinho, né? Que faz tudo, tem todo, de sim para todos, isso é muito perigoso para o nosso amor próprio. Porque esse sim, muitas vezes, é um não gritando ali dentro de você e você está dizendo um sim
que vai te colocar em consequências e em contato com aquilo que a gente faz bem. Então, colocar limites é muito importante. A gente coloca limites dizendo não, falando, olha, isso aqui não é para mim, não é, eu não quero isso, enfim, se posicionando, né? Então, isso é muito importante. Cuidar da saúde física é muito importante para o amor próprio, né? A gente não tem a menor dúvida disso, né? Cuidar da saúde física, emocional, espiritual, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Reconhecer os erros sem destruir por causa deles, né? Os erros não é uma sentença de morte, e quando você erra, você é sinal de que você está fazendo alguma coisa. Só não erra quem não faz, né? Essa é a frase que eu tenho, né? Então, errar faz parte do processo e está tudo bem. Começa a trazer o erro como uma coisa normal. Começa a rir desses erros, né? Começa a trazer esses erros como uma coisa normal mesmo, e é fundamental que você não se una com os erros, né? Porque os erros são sinais de que você está fazendo alguma coisa. Só não erra quem não faz, né? Não aceitar qualquer tratamento por medo de ficar sozinho, isso é muito comum, né? As pessoas vão se trocando em relacionamentos, enfim, vão se colocando em situações que, nossa, situações muito brilhantes e que não é legal. Então, isso não é interessante. Entender que seu valor não depende apenas do seu desempenho e aparência para passar, né? Quando você não tem uma alta performance, né? Quando você não está fazendo aquilo que precisa ser feito, isso não pode ser a régua do seu amor próprio. Seu amor próprio tem que ser independente disso, tem que ser quase incondicional, né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes você se sente mal, né? Porque não está fazendo o que tem que ser feito. E isso é apenas um comportamento que você precisa corrigir. O seu valor está além disso. Uma criança, ela merece ser amada independente se ela te obedece ou não. E é a mesma coisa conosco, né? Se a gente está fazendo o que precisa ser feito, se só corrigir, pronto, é um comportamento. Mas o seu amor a si mesmo independe disso. Eu me amo independente do meu resultado que eu trago. Eu me amo independente se eu estou sendo produtivo ou não. A produtividade é importante, sim, lógico, mas o amor, ele é independente disso. Saber descansar sem sentir culpa, isso é muito comum a pessoas muito perfeccionistas, né, pessoas que não querem parar, enfim, acham que o descanso é uma perda de tempo, isso é uma loucura. O descanso é fundamental, fundamental. Pessoa que não aprende a descansar é uma pessoa que vai enlouquecer, que vai adoecer. E, por último, desenvolve a autopaixão, né? Autopaixão, auto-perdão, enfim, são sinônimos, né? Então, isso é muito importante, você se perdoar também. Isso não tem limite, você pode se perdoar a todo momento, né? Diante da sua história, diante daquilo que você fez. Então, são sinais de que você tem amor próprio. Colocar limites quando algo faz mal, cuidar da saúde física, emocional e espiritual, reconhecer os erros sem destruir por causa deles, né? Os erros não é uma sentença. Não aceitar qualquer tratamento por medo de ficar sozinho. Isso é comum em algumas pessoas. Entender esse padrão, né? Isso é um padrão. Entender que seu valor não depende apenas do seu desempenho, né? A sua produtividade é a sua produtividade, o seu amor independe disso. Saber descansar sem sentir culpa, descanso é fundamental. E desenvolver autocompaixão e auto-perdão. Tá? Isso aí são características de pessoas que têm um amor próprio. O amor próprio saudável também envolve equilíbrio. Nem se abandonar e nem se colocar acima de todo mundo, né? Achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Isso é ego, né? Afinal, se reconhecer, se perceber, se permitir, não rima com autoabandono, tampouco com ego, né? Então, você, para ter amor próprio, construir isso, você precisa se perceber, precisa se permitir, né? O amor próprio é aprender a se tratar com a mesma humanidade e respeito e paciência que você oferece às pessoas que você ama. Seja, o amor que você oferece para as pessoas que você ama, pessoas externas, né? Seu pai, sua mãe, seu filho, seu namorado, sua namorada, seu esposo, é o mesmo amor que você precisa oferecer a si mesmo. Antes disso, né? Porque se você ama os outros e não se ama, tem um desequilíbrio nessa balança e logo isso vai ficar insustentável. Qual a diferença de amor próprio com autoestima, né? De forma simples e objetiva, a autoestima é o que você pensa e sente sobre si mesmo. A sua avaliação, né?
Enquanto o amor próprio é o que você faz com tudo isso, né? Com suas atitudes e seu autocuidado, né? Com seu cuidado. Então, o amor próprio é uma coisa mais simples, mais objetiva, né? Então, enquanto a autoestima é uma coisa mais, é um cenário maior, né? Envolve o que você pensa, o que você sente, enfim. O amor próprio é os seus hábitos, né? Como as suas necessidades, é o seu olhar diante das coisas, é o não que você precisa dizer, né? Para as pessoas, é o limite que você coloca. Então, a mochila da vida que você coloca menos peso, vai tirando aos poucos. São as ressignificações que você faz. Qual a diferença do amor próprio e autoestima? Continuando. Eles estão intimamente conectados, né? O amor próprio e a autoestima. Funcionando como uma engrenagem. Eles estão intimamente conectados, funcionando como uma engrenagem. O autoestima é o valor que você se dá, né? Saber reconhecer suas qualidades, efeitos e competências. Se ela está alta, você sente de forma positiva. Se ela está baixa, você foca apenas nas suas falhas. O amor próprio é a prática diária, né? É a ação de se colocar em prioridade, estabelecer limites para com os outros, aceitar a si mesmo quando erra e cuidar do seu bem-estar. Olha só que lindo, né? O amor próprio é a prática diária, é a ação de se colocar como prioridade, né? Eu sou a minha prioridade, estabelecer limites para os outros, aceitar-se mesmo quando erra e cuidar do seu bem-estar. Isso é fundamental. É o que eu já estou fazendo, né? Eu estou fazendo isso. Então, por isso que esse tema, para mim, é fundamental, é maravilhoso. Então, a autoestima é o valor que você se dá, né? Algo mais amplo. E o amor próprio é uma coisa mais simples, né? Uma prática diária, né? Uma ação que se coloca como prioridade. É claro que se você melhora o seu amor próprio, você melhora a sua autoestima. Um alimenta o outro. A relação do amor próprio com a autoestima. O amor próprio é o combustível que alimenta a autoestima. Quando você pratica o amor próprio, dizendo não ao que faz mal, por exemplo, você envia uma mensagem para o seu cérebro que você tem valor, né? O resultado prático disso, a sua autoestima aumenta. Quando você diz não, né, aquilo que te faz mal, né, pode ser um pensamento, pode ser, enfim, comida, pode ser alguma coisa que faz mal, naquele momento, você está enviando uma mensagem para o cérebro que você tem valor, né? Quando você diz não a uma brincadeira, quando você diz não a uma fofoca, qualquer coisa que faz mal, né, que te ofende, te incomoda nesse sentido, né, que é nocivo para você, você está dizendo para você mesmo que você tem valor. O resultado prático disso, a autoestima aumenta. Em resumo, a autoestima é um respeito que você tem pela sua história. O amor próprio é o cuidado que você dedica a si mesmo, todos os dias. Então, o amor próprio está ligado a isso, é, né? Uma coisa mais diária. Um não se sustenta com muito tempo sem o outro. Ou seja, o amor próprio precisa, a autoestima precisa do amor próprio para se manter, né? Então, o amor próprio é o cuidado diário, né? Como desenvolvemos o amor próprio? Através da jornada do autoconhecimento, de movimentos em prol de um olhar mais amoroso, atencioso para si, entendendo a sua história, crenças, limites, necessidades, prioridades, valores, crenças pessoais, gatilhos, né? Tudo isso, né, você vai entrar, né, em contato na jornada do autoconhecimento. Ah, como desenvolvemos um amor próprio, né? Continuando isso. Uma das coisas assim, mais importantes, né? Pare de se atacar o tempo todo, né? Essa autocrítica ela é muito nociva para o amor próprio. Observe a autocrítica excessiva. Troque pensamentos como eu sou um fracasso, né? Eu sou. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sou burro. Por avaliações mais realistas. Eu errei nisso, mas posso melhorar, né? Olha só o ressignificado que você dá para isso, né? Eu sou bobo, eu sou isso, sou desatento, enfim. Muitas vezes, né, a gente fala isso sem perceber, né, sem ter um olhar criterioso, né? E, então, essa autocrítica excessiva, ela é muito nociva, muito.
muito. Desenvolva a autocompaixão, né, que é o auto-perdão. Trate-se com mais humanidade nos momentos mais difíceis, né? Em vez de apenas culpa e punição. Muito importante, tá? Então, como que a gente desenvolve o amor próprio? Diminuir ao máximo essa autocrítica excessiva, aumentar a nossa autocompaixão, né? Crie limites saudáveis, aprenda a dizer não por situações, ambientes, pessoas que desgastam você constantemente, né? Lembra que uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui, né, é a questão do limite, né? O respeito precisa de limites, né? O respeito, ele é um comportamento de limites, né? Eu penso X, você pensa Y, né? Mas eu respeito você porque eu não ultrapasso o limite. Eu não ultrapasso você. Isso é respeito. Então, isso é muito importante. Então, pare de se atacar, pare de se acusar, pare de se destruir através de palavras, através de frases negativas, pare de se destruir, de se punir em relação a isso. Desenvolva a autocompaixão, né? Como a gente faz com nossos amigos, quando nossos amigos erram, né? A gente é sempre gentil com eles. Por que nós não podemos ser gentil conosco, né? Crie limites saudáveis, né? Aprenda a dizer não para situações, ambientes, pessoas que desgastam você constantemente. Isso é muito importante. Tem pessoas que não merecem ter acesso à sua vida. Isso é muito importante. Principalmente pessoas tóxicas. Isso é muito importante também. Cumpra pequenos compromissos consigo mesmo, né? Então, sono, rotina, exercícios, alimentação, organização, autoestima aumenta quando você percebe que consegue confiar em si mesmo. Isso é muito importante. Pode ser uma coisa boba, né? Você tomar um pouco mais de água naquele dia, arrumar o quarto, enfim, coisas bobas. A vida é feita disso, né? Coisas muito simples, né? Para de basear seu valor só em aprovação externa, isso é importante. Você parar de basear o seu valor em aprovação externa. Procurar a validação externa, né? Curtidas, elogios, validação afetiva, comparação constante enfraquece a identidade. E, consequentemente, enfraquece o amor próprio. Né? A autocomparação é um veneno. Reconheça a qualidade e progresso, isso é muito importante. O cérebro tende a focar no negativo. Treine, perceber avanços reais, mesmo pequenos, não importa, né? Não importa o tamanho do avanço. Escolha ambientes emocionalmente saudáveis. Relacionamentos muito críticos, abusivos, humilhantes, corrompem, destrói o amor próprio ao longo do tempo. Destrói o amor próprio ao longo do tempo. Busca autoconhecimento, né? Isso a gente não pode abrir mão. Entender as suas emoções, traumas, padrões e necessidades ajuda a construir uma identidade mais saudável, mais estável. Na psicologia, o amor próprio não nasce do nada. Ele é desenvolvido pela repetição de atitudes que comunicam ao cérebro. Eu tenho valor, eu mereço respeito, eu posso cuidar de mim de forma saudável. Né? É como se você estivesse falando para uma criança, né? Tudo isso, né? Você agora está sendo essa criança. Você está construindo esse amor próprio. De algum modo, ele não foi construído quando você era criança, quando você foi crescendo, ele não teve uma representatividade. Agora você vai construir isso, né? Então, agora é você por você. Na psicologia, você dificilmente desenvolve o amor próprio sem entender seus padrões emocionais, feridas, necessidades, limites, valores, gatilhos, crenças sobre si. Por isso é fundamental buscar autoconhecimento. Né? Então, você não vai conseguir desenvolver muito o amor próprio se você não entender isso. Ou pelo menos tiver caminho, né, disso, né? A sua história. Muitas pessoas crescem ouvindo, né? Você não é suficiente, precisa agradar para ser amado. Né? Isso acontece muito em famílias muito rígidas, né? Não pode errar, né? E aí nasce o perfeccionismo. Né? Com o tempo, isso vira uma voz interna, ou seja, vira um eco interno que vai te acompanhar durante a sua vida, né? Vira um padrão, né? Na terapia, né? Trabalha muito a identificação dessas crenças automáticas, né? Exemplo, se eu falhar, ninguém vai me amar. Preciso ser perfeito.
sou menos importante. Perceber isso, né? Perceber essas falas, né? Essas frases, essas crenças, perceber isso já é uma parte do processo de autoconscientização. Isso é muito legal. Na terapia, enfim, no processo de autoconhecimento, né? Desenvolver a autocompaixão. A autocompaixão não é passar o pano para si mesmo, né? É conseguir olhar para o próprio sofrimento sem violência interna. A pessoa com baixa autoestima geralmente se culpa excessivamente. Isso é verdade. Se compara o tempo todo, né? A pessoa que não tem o amor próprio se pune por erros, fala consigo de forma cruel, né? A psicologia mostra que as pessoas emocionalmente saudáveis corrigem os erros sem destruir a sua fragilidade. Ou seja, né? Você faz isso com as pessoas que você ama, elas erram, você trata elas bem, né? E agora está na hora da gente também se tratar bem, defeitos do nosso ser. Né? Aqui eu repeti. A pergunta prática. Eu faria comigo, né, desse jeito, se fosse alguém que eu amo, né, eu trataria essa pessoa da forma que eu estou me tratando? Construir identidade além da validação externa, né? Então, isso é muito importante. Sempre se perguntar isso, né? Quando você percebe que está se tratando mal, que você está sendo muito rígido consigo mesmo, que você está sendo muito grosso, muito cruel, muito carrasco, né? Você se pergunta, eu trataria a pessoa que eu mais amo hoje dessa forma? Isso quebra o padrão na hora, imediatamente. O amor próprio também cresce quando a pessoa percebe capacidade, evolução, responsabilidade da própria vida, cumprir pequenas metas, aumenta a autoeficácia psicológica. Né? Porque o amor próprio é uma coisa solta, né? Vai sendo construído tijolo para tijolo. Exemplo, organizar a rotina, né? Ajuda muito. Aprender algo, concluir tarefas, melhorar a comunicação, desenvolver a disciplina. Seu cérebro começa a registrar, eu consigo, isso é muito bom. Aumenta a nossa autoconfiança e, consequentemente, aumenta também a nossa estima. Está tudo aí dentro desse combo, né? Conclusão, curar feridas emocionais antigas, muitas dificuldades com o amor próprio tem relação com rejeição, abandono, humilhação, crítica excessiva, negligência emocional, bullying, relações abusivas. Às vezes a pessoa nem não se odeia do nada, ela aprendeu isso ao longo da vida, né? Tá bom? Tá bom. Já? Aí, já acabou. Essa última. Foi rápido. Foi rápido. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Deixa eu ver aqui. Acho que foi bem rápido. Foi bem rápido aqui. Mas o amor próprio é essa capacidade. A palavra-chave, né, que fala do amor próprio é o respeito, né? O respeito tem a ver com limites, né? Você coloca ah, para as pessoas, limites para situações, é, para, enfim, aquilo que te faz mal, né? E aí você vai construindo isso, né? Dia após dia, um dia de cada vez, né? Essa é uma frase que eu adotei. Então, o amor próprio é exatamente isso. Você começar a colocar limites, né? Isso a gente faz com nossos filhos, né? A gente faz com as pessoas que a gente ama, né? Quando você, quando uma mãe fala para o filho, não coloca isso na boca, né? Isso é sujo, né? Quando uma mãe fala assim, não conversa com estranhos, né? Enfim, todo esse olhar que a gente tem com nossos filhos, né? A gente trazer para a gente, né? Com respeito, cuidado, isso é muito legal, muito legal. Porque o respeito, ele é um grande divisor, né? Quando você entende isso, quando você entende que é respeito, isso é muito, muito importante. Então, você vai colocar limites a situações, a pessoas, né? A situações que você, antes você até tolerava, que você não percebia, e aquilo vem te fazendo mal, você vai fazendo, né?
Você vai saindo desses lugares, né? Que não cabe mais, né? É uma imagem aqui que eu vou resolver exatamente para isso. Resolver exatamente para falar aqui. Deixa eu aqui. Aqui, olha. É aqui, olha. Aqui. Ó, tem essa imagem aqui, olha. Não é porque você se encaixa que significa que está no lugar certo. É, algumas vezes a gente se coloca assim, olha, tá vendo o prato? Tá num bueiro, né? Ali é um bueiro, né? E ali, né, ele encaixou, mas não é o lugar dele, né? Muita gente está assim, né? Igual esse prato aqui. Então a gente se coloca na situação que não é para nós, né? Não é uma situação nossa. Então a gente precisa sair desse lugar, né? Diferente do prato, o prato não tem livre-arbítrio, a gente consegue, né? Tem escolhas, né? Então, o amor próprio tem muito a ver com isso. Os lugares que eu estou me colocando são lugares que elevam, né, me destrói, né? Edificam, me destrói, né? Pessoas que estão comigo são pessoas que me ajudam, pessoas que estão ali para me sugar. Então, o amor próprio tem muito a ver com essas escolhas, tem a ver com limites, tem a ver com essas percepções que a gente tem, né, com as nossas limitações, todos nós temos nossas limitações, tá tudo bem. Tem a ver com você aceitar os erros, né, como eles são, tem a ver com você, por exemplo, né, essa questão do limite, né, olha, a partir de agora, a minha dificuldade é essa, eu consigo ir além disso, né, então, você vai trabalhando isso também. Isso é uma jornada, não é uma coisa que você vai construir da noite para o dia, porque o amor próprio é uma construção, né? Não é uma coisa que você vai de repente, né? Nada é de repente do desenvolvimento pessoal, né? Nada é de repente, tudo é uma construção. Deixa eu ver, tem uma outra frase aqui, uma frase também que eu acho que é uma frase muito legal também, que é essa daqui, né? Então, tem essa frase aqui, que é essa aqui, né? Nada é de repente, tudo é construção. Então, o amor próprio tem a ver com isso. Você, na área de repente, de uma construção. A gente entender que precisa ter paciência, precisa, né, ter insistência, né, em relação a isso, que demora mesmo, né, uns 40 minutos. Então, acho que é muito isso. Você quer falar alguma coisa, Estela? Ou Estela? Pode falar, tá? Só tá nós dois aqui, né? Mas, enfim, Não tem tá nada, tranquilo não aí. tem muito além disso, é direto, é um assunto que você abordou e que está, a teoria está muito direta, então não tem muito por onde expressar. Agora é só mesmo colocar em prática, né? O difícil é colocar em prática, porque Essa- para umas pessoas é fácil você dizer não e acabou, para outras não. O limite, é, o nosso limite chega, nós expressamos, mas a pessoa finge que nem vê, finge que não ouve. Então é um Foi bocado assim. isso.
Então, eu acho que também tem a ver também quando você tá tão claro aquilo, né? Por exemplo, né? Para mim, pelo menos, né? No caso, né? Quando eu comecei essa última crise que eu tive, né? Que eu falei assim, olha, a partir de agora eu não vou mexer mais com o espiritual, né? Foi o limite que eu coloquei ali, né? Aí eu falei assim, não, a partir de agora eu vou me diminuir um pouquinho em relação ao grupo, né? Você vai colocando limites, tem alguns limites que você tem que colocar, senão você acaba no autoabandono, né? Porque aquilo se torna muito maior que você e se torna problemático. Então, um dos limites que eu coloquei também, eu tinha muitos relacionamentos tóxicos, né? Pessoas, amigos, que eram muito tóxicos, pessoas que não queriam o meu bem, e aí eu comecei a afastar dessas pessoas, isso foi um processo. Hoje, graças a Deus, não tem ninguém que eu possa dizer que tem na minha convivência que seja tóxico, mas isso é um processo, né? Você vai aos poucos colocando esse limite, né? De, e você vai mudando a ponto de que aquilo que as pessoas conectaram com você já não conectam mais. Então, se elas tinham interesse em você, a utilidade que você tinha para elas não serve mais. Então, elas vão percebendo isso também, que você não é mais aquele Doril, né, que elas tomavam para resolver a dor de cabeça delas. Muitas pessoas te veem como um Doril, né, como um remédio para resolver o problema delas. Então, você vai se colocando, isso é um processo também. Algumas pessoas, a gente tem mais dificuldade por uma questão de que também a gente também está adoecido aquilo também. E demora para a gente sair de coisas tóxicas, né? Porque uma coisa a gente meio que alimenta aquilo, fica uma coisa tipo um casco, né, de uma tartaruga ali, e aí é difícil sair desse processo. Mas há um momento que a gente consegue colocar a cabeça para fora e dar uma respirada e consegue tomar algumas pequenas decisões, escolhas, pequenas escolhinhas que a gente vai fazendo aqui, colar, né? É um quebra-cabeça gigante com peças pequenas, vamos dizer assim, né? Que cada pecinha ali, finíssima, vai juntando, vai montando o quebra-cabeça, ele é gigante, né? Que é a nossa vida. Mas eu noto que há umas pessoas que é mais fácil de nós dizermos não que outras, Dá um não é? exemplo, para entender mais. Há pessoas que é muito mais fácil nós dizermos não, estás a pisar o meu limite, estás a invadir o meu espaço, do que outras. Você fala assim, por exemplo, Por exemplo, pessoas mais próximas ou pessoas eu mais tenho, da eu família tenho ou pessoas, pessoas fora da família? família, amigos, qualquer pessoa, consoante a nossa amizade, consoante o nosso relacionamento, eu pelo menos sinto isso, que há barreiras ali que me custa mais, porque também tem a ver com as nossas características, a nossa essência. Por exemplo, eu gosto muito do meu espaço, do meu silêncio, não invadam muito o meu espaço, mas adoro também um auê. Mas passando aquele tempo de auê, acabou.